Muito boa noite, meus amigos, meus irmãos em Cristo. Estamos aqui mais uma vez, pela graça do Senhor, pela misericórdia do Senhor, para trazer uma santa palavra. E eu tenho certeza que Deus vai nos abençoar, Deus vai derramar uma unção especial, Deus vai falar o nosso coração, em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, eu quero aproveitar e orar e pedir ao Senhor, Deus Espírito Santo, que o Senhor venha falar conosco. Que o Senhor venha, meu Deus querido, trazer aquela palavra que vai incendiar o nosso espírito e que a tua vontade seja feita assim na terra como no céu em nossas vidas, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, meus irmãos. Estamos aqui, muitos alegres, felizes. Tivemos ontem 2 cultos maravilhosos. Foi lindo o que Deus fez. Tivemos batismo nas águas. Deus está nos abençoando. E eu quero agora trazer uma palavra para você. E eu estava com uma mensagem. E Deus é bom, viu, pessoal? E eu acabei de falar com a minha esposa que Deus me deu um entendimento agora que eu quero compartilhar com você. Ia trazer outra mensagem, mas Deus sabe todas as coisas. E como de costume, a gente já vai para a palavra de Deus. Os irmãos estão se achegando aí, né? Glória a Deus por isso. Minha amada esposa está aí com a gente. Louvado seja Deus. Minha irmã abençoada, obreira, irmã Márcia. Está aí o meu irmão Genildo, abençoado, cooperador de Cristo. Meus irmãos, minha irmã Graça, glória a Deus. Minha irmã Áurea, obreira do Senhor, meu irmão Marcos, obreiro do Senhor, meu irmão Gils, Maria Costa, meus irmãos se achegando. E a Josiane Rodrigues também, sejam todos bem-vindos. E Deus tem uma mensagem muito forte. Vamos para a palavra? Colossenses capítulo 1, versículo 9 diz assim, pessoal. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual. O apóstolo Paulo estava orando pela igreja de Colossas e ele queria que aquele povo fosse cheio do conhecimento de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, cheio de toda sabedoria e de inteligência espiritual. Preste bem atenção nisso. Inteligência espiritual. Tem muitas pessoas sábias e entendidas nesta vida. Pessoas com uma capacidade tremenda para fazer grandes feitos. Mas muitas delas, às vezes, não têm inteligência espiritual. Porque essa inteligência espiritual, ela só vem através do Espírito Santo pelo conhecimento da palavra de Deus. Muitas coisas acontecem na vida das pessoas e elas não entendem o porquê que aquilo está acontecendo. Aquele algo, né, ruim na vida dela. As coisas às vezes ficam amarradas, às vezes não dão certo, porque está faltando inteligência espiritual. E às vezes a pessoa até é capacitada. Ontem eu estava ministrando uma palavra que a opressão faz endoidecer até o sábio. Tem muitas pessoas que são muito sábias, são muito inteligentes, capacitadas, mas às vezes, quando elas são oprimidas, às vezes até enlouquece. Alguém até fala assim, nossa, não dá para entender aquela pessoa tão estudada, tão inteligente, cheia de conhecimento, aquela pessoa cheia do Espírito Santo de Pai, mas de repente ela mudou o semblante dela. Você olha e você sente o peso na vida dela, você vê opressão na vida dela. Então, porque a opressão faz endoidecer até o sábio. Somente o poder que há no nome de Jesus que pode libertar essa pessoa. Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui é da importância da inteligência espiritual. Nós precisamos buscar essa inteligência. E ela só vem de Deus, pessoal. Por quê? Nós, muitas das vezes, não atentamos que nós somos pessoas, seres espirituais. Tem muita gente que acha que ela só tem um corpo físico, mas não sabe que tem um espírito, que foi criado à imagem e semelhança de Deus, porque Deus é espírito. Então ela precisa de inteligência espiritual para lidar com certas situações, ela precisa de discernimento espiritual para resolver as questões espirituais. Eu vou mostrar aqui um grande homem de Deus, chamado Moisés. Olha o que diz aqui a palavra de Deus, em Êxodo capítulo 18,
versículo 11, preste atenção, isso aqui falou muito ao meu coração. Êxodo capítulo 18, versículo 11. Diz assim a palavra de Deus: Agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses, porque na coisa que se soberbeceram, os sobrepujou. Aí o versículo 12, eu vou ler o 13, tá, pessoal? Já vou adiantar no 13. E aconteceu que, ao outro dia, Moisés assentou-se para julgar o povo. E o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até a tarde. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: Que é isto que tu fazes ao povo? Porque te assentas só, e todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã e até a tarde. Então disse Moisés a seu sogro: É porque este povo vem a mim para consultar a Deus. Vamos entender aqui, pessoal. Naquela época, eu já ministrei isso aqui algumas vezes, e vale para nós. Moisés falou: esse povo vem consultar a mim. Esse povo vem falar comigo a respeito das coisas de Deus. Eles querem saber a respeito das coisas de Deus. Eles querem que eu consulte a Deus por eles. Alguém pode falar, mas por que eles mesmo não faziam isso? Por quê? Porque no Antigo Testamento, somente o sacerdote, o rei, o profeta tinham o Espírito Santo na vida deles. Então as pessoas, por exemplo, para resolver alguma questão, dependendo se fosse de ordem espiritual, ela tinha que procurar um profeta. Deu para entender, pessoal? No Novo Testamento, todas as pessoas que aceitaram Jesus Cristo, elas também recebem o Espírito Santo. Então isso já não é mais necessário. Eu não preciso, por exemplo, buscar um profeta para saber o que Deus quer de mim. Não, ou para consultar a Deus. Isso é desnecessário na nova aliança, porque a Bíblia diz, no livro de 1ª carta aos Coríntios, capítulo 14, dizendo que todos podem profetizar. Nós temos o Espírito Santo. Jesus, ele diz que iria e enviaria o Consolador. Entenda isso. Você não precisa ficar recorrendo ao profeta para saber da direção de Deus, das coisas de Deus. Não. Você tem o Espírito Santo, você ora, Deus pode responder sim através de uma pregação, através de uma conversa, através até de um conselho, dependendo da situação, através da meditação da palavra. Mas você não precisa mais consultar o profeta. Revela para mim o que Deus está falando, revela para mim. Isso não existe mais. Então preste atenção, viu, pessoal? Tem muita gente que acha que Deus está agindo da mesma forma como agia no Antigo Testamento. Você tem que entender que teve a época do Pai, no Antigo Testamento, teve a época do Filho, Jesus Cristo, quando ele veio, agora é a época do Espírito Santo. Então, todas as pessoas que receberam Jesus têm o Espírito Santo. Porque muitas pessoas não são ensinadas em relação a isso e acabam quebrando a cara, achando que somente o pastor, somente o pregador, ele pode... Somente ele ter comunhão com Deus, ter intimidade com Deus, somente ele pode fazer alguma coisa em prol daquelas pessoas. Isso não é bom, pessoal. E era o que acontecia no Antigo Testamento. Então vamos lá. Quando o Jetro viu que o povo se assentava de manhã até a noite para que Moisés julgasse a causa deles, o sogro dele falou: Moisés, não é bom o que você está fazendo, não. Você percebeu quem falou isso para ele? Foi o sogro dele. Moisés poderia dizer: quem você pensa que é? Só porque eu casei com a sua filha, você acha agora que eu não sei das coisas? Você quer se intrometer? Só porque você é meu sogro? Nada disso, pessoal. Uma coisa que as pessoas têm que atentar, principalmente os líderes, que Deus usa também os membros. Deus usa os obreiros. Deus usa os auxiliares. Deus usa, irmãos, outras pessoas para falar com a gente, para nos aconselhar de acordo com a palavra de Deus. Isso é inteligência espiritual. Tem coisas que às vezes não estou vendo, mas tem outra pessoa que está vendo. E isso é ser humilde, pessoal. Em nome de Jesus Cristo, nós somos um corpo, cada um tem a sua função no corpo. Então Deus pode usar sim. Você vê Moisés, você conhece bem a história de Moisés, quando ele descia do monte das suas orações, o rosto dele brilhava, pessoal. As pessoas não conseguiam nem olhar para o rosto dele, porque ele via Deus face a face. Mas isso também não quer dizer que Deus não vai usar outras pessoas.
E o sogro dele falou, não é bom o que você está fazendo, você sozinho não vai conseguir carregar esse fardo, vai ficar pesado para você, isso não é bom, você vai ficar doente, você quer fazer tudo sozinho, Moisés. Não é legal, Moisés. Moisés, por que você está fazendo isso, Moisés? É que o povo vem até mim para consultar a Deus. Eu vou continuar dizendo. Quando tem algum negócio, vem a mim, para que eu julgue entre um e outro, e lhes declaro os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhes disse, não é bom o que fazes. Você já pensou? Ele falou isso para um homem que foi usado por Deus para abrir o mar vermelho, que enfrentou o faraó. Não é bom o que você faz. Imagine se fosse nos dias de hoje, porque Moisés era uma pessoa humilde. A Bíblia diz isso claramente, que não houve um mais manso que Moisés. Depois da pessoa de Cristo, não houve. E ele, irmãos, era humilde para ouvir. E tem gente que não é. Às vezes a pessoa está se arrebentando. Às vezes a pessoa está sofrendo. Às vezes está carregando tudo nas costas, quer fazer tudo sozinho. Você vai dar uma palavra, dar um conselho. Isso não é bom. Você pode acabar depois tendo um problema. Não, eu sou de Deus. Moisés também era. Moisés também era. A gente precisa de ajuda. Isso é inteligência espiritual, irmãos. Isso é inteligência. Não adianta querer saber só das coisas terrenas. Claro, a gente tem que saber, mas o principal é espiritual. E Moisés não estava percebendo isto. Deus não poderia ter falado para Moisés, ô Moisés, não é bom o que você está fazendo não, Moisés, faça isso, faça aquilo. Não, Deus não fez isso. Deus usou Jetro para fazer isso. Olha que coisa interessante. É isso que Deus falou no meu coração. Porque ele falava com Deus face a face, mas Deus não quis falar isso para ele. Por exemplo, quando Deus falou assim, ó, chama a Oliabe e Bezalel para que eles venham fazer o tabernáculo. Deus poderia ter falado com Moisés. Ter enchido o espírito de Moisés, o coração de Moisés, com sabedoria para fazer aquilo. Não. Aquilo cabia a outra pessoa fazer. A gente tem que valorizar o chamado das pessoas. Valorizar os conselhos. Às vezes o profeta não tem honra na sua própria casa. Isso é verdade. Jesus também não teve honra na sua própria casa, que a própria família chama ele de louco, doido, está fora de si. Às vezes isso acontece. E tem muitas pessoas desprezando a sabedoria de pessoas que Deus deu para ela. A sabedoria, a inteligência espiritual que Deus deu para ela. Então é importante a gente ouvir e ser humilde para fazer, para praticar. Olha o que diz, versículo 18. Eu vou ler o 17 de novo. O sogro de Moisés, porém, lhe disse, não é bom o que fazes, totalmente desfalecerás, assim tu como este povo que está contigo. Porque este negócio é muito difícil para ti, tu só não podes fazer. Então Jetro, usado por Deus, estava alertando Moisés, ô Moisés, você tem uma missão ainda para fazer. Moisés, você tem que levar esse povo até a terra prometida. Ô Moisés, tem muito deserto para você enfrentar, muitas lutas, mas você quer fazer tudo sozinho? Não vai dar, Moisés. Você, esse povo, é muito povo contigo aí, você vai desfalecer. Você pode ficar doente, Moisés. Moisés poderia falar, quem? Eu? Eu sou de Deus, rapaz. Deus me usa para fazer sinais, prodígios e maravilhas. Você não viu lá no Egito, não? Você não ficou sabendo? Você não ficou sabendo no deserto que Deus tem feito com a gente? Até da rocha tem saído água, tem caído pão do céu, pão dos anjos. Você veio falar isso para mim, ficar doente eu? Fico 40 dias e 40 noites falando com Deus. Quando desço, meu rosto brilha. Ele não era soberbo nem arrogante, pessoal. Como tem gente que é. E ele diz aqui, você vai desfalecer, você vai ficar doente. E todo esse povo que está com você, por exemplo, você vê esse povo aí, está de manhã até a tarde, até de noite, o dia todo. Não faça isso não, Moisés. Vai prejudicar você e esse povo. Não faça isso. Ouve agora a minha voz. eu acho bonito isso aqui, hein? Ouve agora a minha voz. Isso é muito forte. Jetro falando para Moisés, eu te aconselharei e Deus será contigo, que ousadia. Sê tu pelo povo diante de Deus e leva tuas coisas de Deus. E declares
os estatutos e as leis e faz-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Em outras palavras, Moisés, faça discípulos. Você tem que fazer discípulo, Moisés. Você tem que ensinar. Você sabe, mas não ensina. Você não discipula. Porque discipular dá trabalho, pessoal. E muitos não querem fazer discípulos. Tem pessoas que são problemáticas, difíceis. E a pessoa não quer ensinar, não tem paciência para ensinar. Às vezes a pessoa quer ser professor, mas não tem paciência para ensinar. Tem que ter paciência. Quer ser pastor, eu sou pastor, mas não ensina. Tem que ensinar, tem que fazer discípulo. Tem muitos pastores aí, trazendo para o lado ministerial, que se acham. Tem muitos homens de Deus, pessoal, mas tem muitos que se acham. Que ele acha que pode fazer tudo sozinho. Que não precisa de ninguém. Não ouve conselho. Tem casos já que pessoas falam, depende do pastor, chega em certo lugar e fala, não preciso de ninguém aqui. É uma coisa muito séria. E Moisés, ouvindo Jetro, ouve a minha voz. Eu vou te aconselhar. E Deus vai ser com você. Olha, declara o estatuto, ensina a palavra de Deus para eles. E leve, e se tu pelo povo diante de Deus, e leva as tuas coisas a Deus. Faça discípulos. E ele diz mais, e tu dentre todo o povo, procura homens capazes. Isso é muito forte. Às vezes a pessoa coloca pessoas em certo setor, seja na igreja, seja numa empresa, seja onde for, que a pessoa não é capaz de fazer aquilo. Ela não leva jeito para fazer aquilo. Não, você vai ser vendedor. Vai falir, porque se a pessoa não leva jeito, não sabe trabalhar com o público, não vai dar certo. A pessoa tem que ser capaz de fazer aquilo, tem que estar ungida, tem que ter o dom para aquilo, tem que ter habilidade para aquilo. Põe eu para vender para você, eu vou ter problema. Imagina trabalhar de vendedor, ia ter dificuldade. Cada um na sua. Na igreja não é diferente, vê onde a pessoa é capaz e coloca ela lá. Coloca ela lá, deixa que lá, e não se intrometa, que flui. Só ensina o que for necessário. Mas quer fazer tudo. Tem casos que, por exemplo, eu vou falar de igreja, tá? Que eu sou pastor. Às vezes a pessoa quer tomar conta da escolinha, quer tomar conta dos jovens, quer tomar conta da peça de teatro, quer tomar conta disso, quer tomar conta da dança. Espera aí, prepara pessoas que têm capacidade para isso e coloca lá. Se não tiver, espera Deus levantar. Porque não vai adiantar. São homens capazes, pessoas capazes para fazer. É que nem pessoa que levanta auxiliar e fala assim, você tem chamado só para levantar a porta da igreja. Não sabe pregar. Ou às vezes até prega, mas não tem chamado. Você vê tudo isso. Tem que ser homens capazes, como o Jetro falou, tementes a Deus, que respeitam a palavra. Homens de verdade. Homens de palavra, homens de verdade. Que aborreçam a avareza. Quer dizer, que odeiem, a avareza. Que só pensa em dinheiro. Faz de tudo para tirar dinheiro das pessoas. São avarentos. E põe-nos sobre eles por maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10. Ele falou, faça isso. Coloca líderes para 1000, para 100, para 50, para 10. Sabedoria, irmãos. Prepare essas pessoas que elas vão dar conta. Não, mas quer fazer tudo sozinho. Deus deixou pessoas capazes para fazer as coisas. E a gente precisa valorizar essas pessoas, colocar aquela pessoa. E tem gente que às vezes tem ciúmes, tem inveja. Puxa vida, essa pessoa está fluindo no dom dela, isso é glorioso para a obra de Deus. Porque se a pessoa está se dando bem, ela está prosperando, ela está crescendo naquilo que ela está realizando, naquilo que ela está fazendo. Eu não tenho que me intrometer. E diz mais, para que julguem este povo em todo o tempo, e seja que todo negócio grave tragam a ti, mas todo negócio pequeno eles o julguem. Assim a ti mesmo te aliviarás da carga, e eles a levarão contigo. Simples assim. Se você levantando essas pessoas, Moisés, essas pessoas vão cuidar das causas pequenas.
Agora, das coisas graves, aí não, aí você vai e resolve. A gente tem que fazer discípulos. Porque senão, imagine eu, irmãos. Eu tenho que ter pessoas do meu lado, preparadas, capacitadas, naquilo que Deus a mandou fazer, para me ajudar. Imagine se fosse fazer tudo. Ia me sobrecarregar, irmãos. Imagine, ia ter tempo para orar, não ia ter tempo para meditar, ia me desfalecer, ficar fraco, doente, estressado. Então precisa. O pastor precisa de uma equipe de pessoas tementes, mulheres de verdade, homens de verdade, pessoas capacitadas para aquilo. Quem me conhece sabe que eu não levanto qualquer um para obra, não. De início, quando não tinha muito entendimento, às vezes, né, um outro. Mas para mim levantar uma pessoa tem que ter o chamado para coisa. Senão, não levanta o pessoal. Porque vai mais atrapalhar do que dar certo. A pessoa tem que ter a mesma visão, tem que ter o mesmo espírito. Então, isso é muito importante. E diz aqui a palavra de Deus: os negócios pesados você vai resolver, Moisés. Você já pensou, qualquer probleminha, não, fala com o pastor, qualquer probleminha, fala com o pastor. Não, resolve você. Tem coisa que a pessoa pode resolver. Ah, mas a pessoa só quer o Senhor. Dependendo da situação, vai lá e atende, mas tem casos que não, vai lá, você pode resolver isso. E as pessoas, tem gente que fala assim, não, só quero se for o pastor. Tem gente que às vezes, escuta o que eu vou te falar. Tem gente que às vezes tem mais unção que o pastor, viu? Tem gente que às vezes é mais de oração do que o pastor, viu? Tem gente que às vezes tem mais conhecimento do que o pastor, viu? Tem gente que às vezes é mais cheia do Espírito Santo do que o pastor, viu? Toma cuidado, tem muita gente que tem título. Isso é sério que eu estou falando para vocês. Tem muita gente que é ungida de Deus e não está em cima do altar, não. Não está pregando, não. Mas vai ver a comunhão com ela, que ela tem com Deus. São pessoas cheias do Espírito Santo. É só você ler Atos capítulo 6, uma hora eu prego mais sobre isso, onde o pessoal estava tendo um problema muito sério com as cestas básicas lá das viúvas, e Pedro fala assim, escolhei 7 homens cheios de sabedoria, de boa reputação, e Deus seja com eles. Irmãos, tem essas pessoas que têm boa reputação, que são cheias de sabedoria, irmãos. São cheias do Espírito Santo. Essas pessoas são capacitadas por Deus para realizar a obra. Aí todo mundo centraliza no pastor, pastor, pastor. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. Claro que é autoridade. Tem coisa que é o pastor que tem que resolver. Mas tem coisa que tem gente capacitada. Em nome de Jesus Cristo. Por exemplo, quando eu não era pastor titular, às vezes o pastor não dava, ele falava assim, irmão, vai lá fazer o velório. Eu ia. Tinha situações que o pastor mandava resolver. Não, pode ser, isso aqui você pode resolver, vai lá, resolva. É assim. Mas não. Tem pastor que se acha melhor do que os outros, quer fazer tudo sozinho, depois se arrebenta, não aguenta. É que nem a pessoa quer fazer tudo dentro de casa sozinha. No trabalho, quer fazer tudo sozinho. Ué, você vai ficar doente, você vai desfalecer, você vai ficar estressado. Tem que mandar neuro embora. Sabedoria. Vai sobrecarregar. Ninguém aguenta. Às vezes, deixa tudo, os filhos deixam tudo nas costas da mãe. Não ajuda. Tem situação que ela precisa de ajuda. É o que está faltando, pessoal. É como está escrito aí. Juntos formamos a igreja, é isso mesmo. E juntos somos mais fortes. Eu preciso de você. Eu preciso das suas orações. Como você também precisa das minhas orações. Nós somos um corpo. Jetro disse para Moisés, ouve a minha voz. Deus poderia ter falado com Moisés direto, mas Deus não quis falar com Moisés. Deus não centraliza tudo em uma pessoa só. Deus não faz isso. Deus usa pessoas, como usou Jetro. E disse ainda para ele, se isto fizeres e Deus te mandar, poderás então subsistir. Assim também todo este povo em paz irá ao seu lugar. Olha o que ele disse. O homem que é inteligente espiritualmente falando, ele diz, se você fizer isso e Deus te mandar. Como você, eu também sou assim. Às vezes você aconselha pessoas
e você fala assim, e Deus confirmando, Deus te dirigindo, vai e faça. É assim que tem que ser. Ele deu o conselho, era uma inteligência espiritual, uma sabedoria espiritual, e falou, se você fizer e consultar Deus, falar com Deus, ele confirmar, vocês vão poder subsistir. Vocês não vão desfalecer. Nós somos um corpo, um precisa do outro. A Bíblia fala em provérbio do sanguessuga. Tem gente que só suga, irmãos. Só suga. Irmãos, gruda em você assim, ó. Misericórdia. Tem gente que é chupa-sangue, vem... Parece o Drácula. É coisa séria. Tem gente que é que nem a sanguessuga, como diz lá em provérbio. Me dá, me dá, me dá. Mas Deus está falando com a gente. Nós precisamos ter inteligência espiritual, irmãos. É a oração que nós devemos fazer a Deus. Deus nos dê sabedoria espiritual. E Moisés, isso é lindo. Que humildade desse homem. Versículo 24 do capítulo 18 de Êxodo. E Moisés deu ouvidos à voz do seu sogro e fez tudo quanto ele tinha dito. Às vezes eu dou ouvidos para minha esposa. Eu falo, filho, isso aqui, não sei o quê, ó. Tem coisas que eu vou orar a Deus e tem coisas que não é verdade. Tem coisas que eu ouço obreiros falando. Ô pastor, mas se fizesse isso aqui, o que o senhor acha e tal, ora a Deus aí e tal. Não, já vamos fazer, é isso aí mesmo. Tem coisas que eu vou orar. Que isso, irmão, sou pastor da igreja, você quer me dirigir, você quer me ensinar? Que negócio é esse? Tá começando agora. Moisés deu ouvidos. Eu duvido esses que falam isso, se já for usado para abrir o mar vermelho. Se já orou para sair água da rocha. Eu duvido. E se acham. Eles acham que só Deus fala com eles. Não fala com os membros, não fala com os obreiros. Só fala com eles. E se não tomar cuidado, essas pessoas viram ditadoras, autoritárias, manipuladoras, que não aceitam conselhos. Isso é muito triste. Por isso que a obra de Deus sofre, família sofre. É coisa séria, até nos negócios, dependendo da situação. As pessoas não ouvem o conselho. E diz mais, e escolheu Moisés homens capazes de todo Israel, e o pôs por cabeça sobre o povo, maiorais de 1000 e maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10. E eles julgaram o povo em todo o tempo. O negócio árduo traziam a Moisés. Todo negócio pequeno julgavam eles. Pronto. Ele ouviu, ele praticou. Então despediu Moisés, seu sogro, o qual se foi à sua terra. Ele ouviu, irmãos. Moisés, eu fico imaginando Moisés ouvindo aquela sabedoria de Jetro, seu sogro. Aquela inteligência espiritual, de repente ele ficou até de boca aberta. Ele que via Deus face a face. Mas Deus não falou com ele diretamente sobre esse assunto. Falou, foi com o Jetro. Que Deus levante Jetros para nos aconselhar. Pessoas com essa sabedoria, essa inteligência espiritual. Eu preciso dessas pessoas na minha vida e no meu ministério. Eu preciso de pessoas assim, para a glória de Deus. Em nome de Jesus Cristo. Tem muitas pessoas aí, irmãos, abençoadas por Deus. Às vezes, a pessoa nem nota. Às vezes está lá no cantinho dela, como Davi. Mas que Deus levante essas pessoas. Em nome de Jesus, irmãos. Para nos dar bons conselhos. Para que possa ser usada por Deus para também nos abençoar. Em nome de Jesus. E eu louvo a Deus, irmãos. Tem conselhos que eu ouço assim e falo, é verdade. Não, irmão, você está certo. Quantas vezes eu fiz isso? Não, irmã, a senhora tem razão. É verdade. Sabedoria. Ouça, ande com o sábio, você vai ser sábio. Ande com os inteligentes, vai ser inteligente. Deus colocou essa palavra no meu coração. E eu finalizo aqui. Ele era Moisés, que via Deus face a face. Mas Deus não falou com ele o que ele deveria fazer. Usou o Jetro.
Não se ache não, viu? Não é porque você usou para curar, libertar, expulsar demônios. Não é porque você, de repente, Deus te usou para profetizar, que você já acha que é o bambambam. Bam, bam. Toma cuidado, seja humilde. Em nome de Jesus Cristo. Deus usa quando Ele quer. Toma cuidado. Eu ministrei aqui de início. Quando Moisés ele disse assim, ó, o povo vem a mim para consultar Deus. Você não precisa mais procurar homem nenhum para consultar Deus. Você que aceitou Jesus, você tem o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo. E Ele nos guia em toda a verdade. Todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Claro que isso não quer dizer que eu não posso ouvir um conselho. Claro, mas eu não preciso recorrer ao profeta. Porque como ele tem o Espírito Santo, eu tenho também. Claro, que ele prega, tiver de acordo com a palavra, eu vou ouvir. Toma cuidado, tem muita gente tomando profetada. Não, toma cuidado, tem gente que está bitolado. Irmãos, isso é muito sério. E tem muita gente sobrecarregada, cansada, porque também quer fazer tudo sozinho. Tudo sozinha. Para com isso, divide as tarefas. Em nome de Jesus. E você também que só pensa em trabalho, não tem tempo para nada. Para com isso. Vai descansar, tira um dia de folga. Vai relaxar, vai descansar a mente. Você não vai aguentar, não. Toma cuidado, você vai entrar em paranoia. Tá falando aqui, ô Moisés, não faça isso não, Moisés. Não faça isso não, Moisés. Aí quer carregar tudo nas costas. Tudo nas costas. Moisés estava fazendo isso. E ele falou, não é bom o que você está fazendo. Isso não está certo, Moisés. Você vai ficar estressado, você vai ficar doente, e o povo também. E vai ficar esperando de manhã até a noite. A gente fica numa fila de um banco, ou qualquer outro tipo de fila, a gente... Imagine, meia hora você já fica assim, imagina de manhã até a noite. Quem aguenta, irmãos? E era o que estava acontecendo. O povo cansado, tal, mas tinha que resolver as causas. Fazer discípulos, ensinar pessoas, isso é muito importante. Vai aliviar a nossa carga. Você que é pai, você que é mãe, você não ensina seus filhos, você vai fazer tudo sozinho. Tudo. Tudo. Depois não adianta ficar reclamando, não. Tem que ensinar a colocar a mão na massa. Porque senão você vai ficar sobrecarregado. Não adianta reclamar depois. Ensina cedo. Vem cá assim. Ensina a arrumar sua cama. Ó, você vai arrumar sua cama, é assim, assim. Aí você que é mãe, arruma a cama. Aí tem que fazer comida. Mas seus filhos já estão grandes, você pode ensinar a fazer isso. Você pode ensinar. Vigie. Em nome de Jesus. Eu senti de Deus trazer essa palavra. E não coloca pessoas, qualquer pessoa, para resolver um problema seu, se ela não tem capacidade para resolver. Não faça isso não. Não coloca ela num lugar onde ela não vai produzir, não vai dar resultado, não vai dar certo. Depois não adianta falar, não, essa pessoa aí não é bom para o emprego, essa pessoa não tem chamado para a obra de Deus, porque está no lugar errado. Colocar ela no lugar errado, ela tem que ser capaz de fazer aquilo. Então isso é muito importante. Eu sou limitado, mas que o Espírito Santo venha falar com você, em nome de Jesus Cristo. E eu vou finalizar aqui, que vem no meu coração. Se Deus está te dirigindo, você não tem que consultar carne nem sangue. Você tem que ouvir Ele acima de tudo. O apóstolo Paulo disse isso. Em nome de Jesus. Agora, tem uns héteros por aí que vai te aconselhar, vai te dar uma palavra, principalmente os experientes. Filhos, vocês que estão me ouvindo, vocês que são filhos, ouçam seus pais. Eles têm experiências de vida e já passaram por muitas coisas e viram muitas coisas. Ouça o seu pai, senão você vai quebrar a cara. Vai quebrar a cara se não ouvir seu pai. Ele já tem experiência de vida. Toma cuidado. Isso é muito profundo. Eu finalizo aqui com esta palavra. Eu quero orar com você em nome de Jesus Cristo e seja humilde para ouvir conselhos. Se você vai fazer ou não, uma outra coisa. Dependendo da situação, consulte ao Senhor. E Deus seja louvado. Eu quero orar. Feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus Cristo, obrigado por esta palavra. Obrigado por esse entendimento. Senhor Deus, o Senhor tem nos ensinado a Tua palavra diariamente. O Senhor tem nos dado o pão cotidiano, o pão nosso de cada dia, o alimento espiritual.
E nós precisamos de sabedoria espiritual e inteligência espiritual. Meu Deus, nos dê, nós precisamos. E use pessoas quando for necessário, como Jetro, para nos alertar, Deus, para nos avisar, para nos ajudar, para nos orientar. Porque eu creio, meu Deus, que há conselheiros, segundo a tua palavra, que com os conselhos se fazem a guerra. Que assim seja, Deus. Espírito Santo, eu sou nosso melhor conselheiro. E eu sei que o Senhor usa pessoas para falar com a gente. Que assim seja, Deus. E nos ajude a ser humildes para ouvir. Perdoe as nossas falhas, às vezes a nossa ignorância. Às vezes achamos que já sabemos de tudo, nos achamos melhor do que os outros. Nos ajude a ser como Moisés foi, meu Deus. Em nenhum momento ele se envaideceu dizendo: quem você pensa que é, Jetro? Eu sou Moisés, eu vejo Deus face a face. Mas tem revelação que não foi para Moisés, foi para Jetro. Meu Deus, que assim seja, eu te louvo. Que o Senhor venha usar os pequeninos, que o Senhor venha usar os teus servos, em o nome de Jesus, Pai, para a glória do Senhor, meu Pai. Porque tem pessoas, meu Deus, muito abençoadas e ungidas, que não estão no altar, que nem aparecem, mas são pessoas abençoadas. Oh Deus, e como eu preciso dessas pessoas, como nós precisamos dessas pessoas. Nós te agradecemos por tudo, te agradecemos por esta palavra e nos dê inteligência e sabedoria. Nós te pedimos, no nome santo de Jesus. Amém e graças a Deus. Louvado seja Deus, irmãos. Bendito seja o nome do Senhor. Essa palavra veio no meu coração e eu tenho certeza que falou contigo também em algum momento aí da mensagem, para a glória de Deus. Deus está nos abençoando com o pão de cada dia. Quero agradecer a Deus aqui por esses momentos. E amanhã, se Deus quiser, estaremos de volta aí no mesmo horário, 8 da noite. E lembrando, quarta-feira nós estaremos lá no nosso culto lá em Itaquá. E sexta-feira nós estaremos lá, tudo às 7h30 da noite, na Vila Ré. É bênção de Deus. Tá aí meus irmãos Almauri. Que Deus te abençoe, meu irmão Almauri. Minha irmã Maria Costa, minha irmã Mônica aí, meus irmãos se achegando. Que Deus te abençoe grandemente a vida de vocês, viu? Minha irmã Joyce, minha irmã Vera, Bajulé e meus irmãos abençoados em o nome de Jesus. Minha irmã Soninha, minha irmã Célia. Deus seja louvado pela vida de vocês, viu, pessoal? Em nome de Jesus. E que Deus ilumine a todos vocês. Deus seja louvado. Ô glória! Tá aí a Josiane Rodrigues. Deus te abençoe, filha. Em nome de Cristo Jesus. Que Deus abençoe, viu, pessoal? Minha irmã Cleusa tá aí também. Meu irmão Genilde, a todos vocês, meus queridos. Ô glória! Deus abençoe a todos. Tome posse da bênção em o nome de Jesus.